Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos fazer uma breve oração antes da gente começar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos colocar esse tempo nas suas mãos, Senhor, pedindo a sua bênção, Senhor. Nós não somos capazes, Senhor, de falar, Pai, de assuntos tão difíceis sem a ajuda do seu Espírito, Pai. Esteja aqui conosco, fala conosco, expõe sua palavra e faz cada um de nós, a começar por mim, sair daqui com a sensação ainda maior, com a compreensão ainda maior da glória do seu Filho, de como Ele é único, de como Ele é maravilhoso. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá para a segunda parte, né? A gente vai falar agora, pode passar o slide, basicamente de duas coisas: sacramentos e salvação, né? Vamos falar como a Igreja Católica Romana compreende os sacramentos e como a Igreja Católica Romana compreende a salvação ou justificação, tá? Uma coisa, antes de começar, né, o último estudo que eu dei no Raízes, eu achei que era o mais difícil da minha vida, foi feminismo. Aí agora veio o catolicismo romano, vamos ver o próximo, né? Tá cada vez pior, cada vez mais difícil. Mas vamos lá, sacramentos. Obrigado, Evandro. Irmãos, na perspectiva da Igreja Católica Romana, o sacramento é uma coisa fundamental, tá? É uma coisa importantíssima para a salvação no entendimento da Igreja Católica Romana. Sacramento, para quem não sabe, não é uma coisa sagrada, tá? Eu estava conversando com uma pessoa e eu percebi uma vez que o entendimento dela é que sacramento era uma coisa sagrada. Não é isso. Sacramento é uma coisa... tem muitas coisas. Ele vai ligando, tá. É o inimigo furioso, irmãos. E literalmente, hoje eu não estou brincando. Sacramento, então, não é só uma coisa sagrada, tá? Muitas coisas são sagradas, mas não são considerados sacramentos na perspectiva romana. Sacramentos seriam meios de graça ou sinais eficazes de graça, sinais infalíveis de graça. São coisas que você pratica na Igreja Católica Romana que traz graça de modo automático para a sua vida, tá bom? Os irmãos, não sei se todos os irmãos sabem, mas os que foram da Igreja Católica devem saber, são 7 sacramentos na perspectiva católica, e os 7 sacramentos já estão definidos desde o século XIII, tá? Então, faz bastante tempo que eles creem em 7 sacramentos. Quais são esses sacramentos? Eles têm um sacramento para cada etapa da vida, porque na era medieval tinha-se a ideia de que precisava de graça para cada etapa da vida. Então tem um sacramento quando você nasce, que é o batismo, né? Na perspectiva romana, o batismo remove o pecado original, que é aquele pecado que todos nós temos, né? Que nós herdamos de Adão. Então, na perspectiva romana, quando você batiza a criança, você remove o pecado original dela, tá? Então, o primeiro é o batismo. O segundo é a penitência, que é quando você vai, se confessa e pratica uma obra de penitência, né, para reparar aquele dano que você fez. A gente vai falar mais disso, essa é a segunda. Tá? Terceiro, Eucaristia, que seria parecido com a nossa Santa Ceia, né, com a Ceia do Senhor. Só que para os católicos romanos, o pão vira o corpo de Cristo e o vinho vira o sangue de Cristo. Nós vamos falar mais disso depois, né? Eu lembro que eu já falei disso uma vez na igreja, quando ainda era no outro ponto ali, e eu lembro que o Leandro falava para mim: isso daí já deu muita morte ao longo da história, né? Toma cuidado, vou falar de novo. Ali, o próximo, confirmação. Confirmação é o crisma, né? Quando a criança está amadurecendo, ela precisa de uma confirmação da graça dela, da graça na vida dela. Então é o crisma, a confirmação. O próximo ali tá difícil de enxergar. Qual? Casamento, matrimônio, tá? Matrimônio, no momento que você casa, você precisa de uma graça especial para se unir àquela pessoa. Aí tem um sexto, que seria a ordem, que é quando alguém vai ser consagrado a padre, diácono ou bispo, então ele precisa de uma ordem divina, uma graça divina para essa função.
E o sétimo seria a extrema unção, que é aquela graça quando a pessoa está perto de morrer, tá bom? Eu quero focar aqui, basicamente, em 2 sacramentos. Não dá tempo de falar os 7, gente. A gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas 2 sacramentos são fundamentais para o entendimento da salvação na Igreja Católica Romana. O primeiro é a penitência e o segundo é a Eucaristia. Eu quero falar dos 2, tá bom? Vamos passar? A penitência, segundo a perspectiva católica romana, ela renova a graça que foi perdida no momento da justificação, no momento do batismo. Então, quando você batiza, você recebe uma graça que te justifica e que te liberta do pecado original, certo? Você batizou quando criancinha. Só que você começa a crescer, você começa a cometer um monte de pecado, porque a gente é pecador, né? Aí você precisa de uma nova graça para renovar aquela graça que você perdeu, que você tinha recebido no momento do batismo. Essa graça é renovada por meio do sacramento da penitência. A penitência ela é composta de 3 partes, né? A primeira parte é a contrição, tá? Que é quando você se arrepende, fica triste, chora, se humilha, tá? Contrição, primeira parte. Segunda parte é a confissão, quando você vai até o confessionário e confessa seus pecados ao sacerdote, e ele vai te falar uma palavrinha, que é, eu te absolvo. Os irmãos que foram católicos devem ter ouvido isso muitas vezes, né? Então, você tem a confissão como fonte de absolvição da culpa do pecado. Só que eles acreditam que depois que você é liberto da culpa do pecado, você ainda tem a penalidade do pecado que você tem que lidar com ela. E essa penalidade do pecado, a punição, os efeitos do pecado, você lida por meio de um terceiro ponto da penitência, que são as obras de satisfação. Certo? O que serão essas obras de satisfação? Tem muitas, aí vai depender do padre. Rezar não sei quantas Ave-Marias, rezar pelas intenções do Papa, Pai Nosso, orar o Pai Nosso, ou fazer obra de caridade, dar esmolas, e por aí vai, jejuns, peregrinações, em alguns casos. Os irmãos entenderam? Primeiro contrição, depois confissão. Na confissão você recebe a absolvição da culpa, e ainda resta uma outra parte, que são as obras de satisfação, tá? Ou obras compensatórias, dependendo do autor, certo? Que você vai compensar aquela pena do pecado por meio de obras de reparação, certo? Beleza? Olha uma citação que eu peguei de um site católico, não é uma fonte oficial católica, mas é um site católico, ele está alinhado à doutrina católica, tá? Mosteiro Santa Cruz. Ele fala desse terceiro ponto das penitências, que são as obras de satisfação. Que ele diz, quando alguém se confessou, é verdade que seus pecados estão perdoados, porque a culpa do pecado é tirada pela palavra do sacerdote, eu te absolvo, né? Continuando, mas não pagou toda a sua dívida a Deus, e por isso deve extinguir essa dívida. E aí ele extingue pelas obras de satisfação. No conceito popular, o pessoal acha que penitência são só essas obras, pagar a penitência são essas obras. Mas penitência é todo o processo, segundo a teologia romana, tá? Envolve a contrição, a confissão e as obras de satisfação, tá? Certinho? Volta um para mim, fazendo um favor. Olha que interessante, gente. É verdade que seus pecados estão perdoados. Aleluia, glória a Deus. Mas não pagou toda a sua dívida a Deus. Né? Você fica feliz e fica triste, né, no mesmo momento. Porque você tem perdão da culpa, mas não da penalidade. Passa mais um. Desse conceito de penitência, surgem 2 outros conceitos relacionados, que eu quero falar aqui. Purgatório e indulgências. Né? 2 assuntos polêmicos. Purgatório, o que é o purgatório? Seria um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Então, se você morreu com pecados, com penalidades a serem pagas, você não tem mérito suficiente para ir para o céu, certo? Mas você também não vai para o inferno, se não for um pecado mortal. Você vai para o purgatório, né? No purgatório há um fogo purificador que vai purificar você dos seus pecados e te tornar santo o suficiente para ir para o céu, tá? Então seria um livramento, tá, da punição temporal do pecado para satisfazer a justiça divina e santificar o indivíduo para que ele esteja apto a ir para o céu. Isso é o purgatório. Purgar, né? Eu trabalho com hidráulica, lá às vezes a gente vai fazer um experimento assim na tubulação, você tem que purgar o ar, tirar o ar, purgar o pecado, mandar o pecado embora da vida, da alma da pessoa. Esse é o purgatório, certo?
E ainda tem as indulgências, certo? O que seria indulgência? Aqui é um negócio difícil, né? Eu queria até agradecer publicamente o Leandro, que me ajudou muito na preparação desse estudo, né, nesses dias. Indulgência seria a transferência de méritos para a alma de uma pessoa que não tem mérito, certo? Transferência de méritos para a alma de uma pessoa que não tem mérito. Os protestantes acreditam nisso. E a gente acredita que a gente recebe os méritos de Cristo, imputados a nós, certo? Mas os católicos acreditam de um jeito bem diferente. Eles acreditam que existe um tesouro que está sobre a administração da igreja, que é chamado de tesouros de méritos da igreja. Já ouviram falar? Quem aqui já ouviu falar disso? Que era católico, que ouviu falar do tesouro de méritos? Uns dois aí. Esse tesouro de méritos, ele é composto do mérito de Cristo, porque Cristo fez uma obra maravilhosa e sobrou muito mérito. Todo mundo concorda que Cristo fez uma obra maravilhosa e sobrou muito mérito, né? Mas depois a gente vai falar disso. Dos méritos dos santos, que fizeram boas obras ao longo da história, Maria também incluída, porque Maria foi, segundo eles, segundo principal ser humano a pisar na Terra depois de Cristo, e terceiro, dos mártires. Então, todo esse mérito, essas boas obras, dos mártires e de Maria, se junta aos méritos de Cristo e forma um tesouro de mérito que está sobre a administração da igreja. Porque eles entendem que o Papa é o sucessor de Pedro e que tem as chaves do reino, e que ele pode dispensar os méritos desse tesouro para quem ele entender, de acordo com a doutrina, né? Certo? Deu para entender o tesouro de méritos? Beleza? É um pouco diferente para a gente. Por que o mérito pode ir de um para o outro? Por que o Papa pode passar o mérito de um santo lá do passado para o Mateus, por exemplo? Porque eles entendem que há uma solidariedade, uma comunhão entre todos os santos, em que um pode ajudar o outro. Tá? O mérito de um pode ir para o outro. Por isso, a indulgência, palavrinha difícil, né? É a transferência do mérito, que sai do tesouro para uma pessoa. E esse mérito, ele é transferido sob as obras, né, que a gente pratica. Então, você vai lá, você pode ter as orações, Ave Maria, Pai Nosso, confessar, participar da missa. Todas as suas boas obras servem como meios para que esses méritos, do tesouro de méritos, seja transferido para outra pessoa, né? Então, assim, vamos colocar num linguajar, não é o linguajar oficial da doutrina, mas num linguajar popular para a gente entender. Com as boas obras, a gente compra tesouro, compra méritos do tesouro dos méritos para outras pessoas ou para nós mesmos. Tá? Inclusive para os mortos. Porque você pode, né, por suas boas obras, por ofertas financeiras, muitas vezes, conseguir indulgências, ou seja, conseguir transferência de méritos para uma alma que esteja no purgatório. Ficou claro, gente? Então, você pode transferir mérito do tesouro de méritos da igreja, que está sob a administração da igreja, para uma pessoa que está no purgatório por meio das suas boas obras. Beleza? Deu para entender? Eu acho difícil. Vamos ver algumas citações oficiais sobre isso. Esse é do Catecismo da Igreja Católica. Olha o que fala. Aqueles que morreram na graça e na amizade de Deus, mas imperfeitamente purificados, estão certos da sua salvação eterna. Todavia, sofrem uma purificação após a morte, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. É uma citação sobre o purgatório. Então, você morre na graça, você tem a amizade de Deus. Ah, tá gravando. Foi? Beleza. Então, ó, você tem certeza da sua salvação, você está na graça, você tem amizade com Deus, mas você está imperfeitamente purificado. Então, você tem que pagar um pedágio no purgatório. Certo? Mais uma. Passa um para a gente aí, Rodrigo, fazendo um favor. Não foi? Slide. Fazendo um favor. Essa é uma citação do padre Paulo Ricardo, que é um dos principais apologetas católicos do país. Ele bate muito de frente, ele é muito fervoroso, muito enérgico, né?
Quem conhece o padre Paulo Ricardo aqui? Acho que boa parte, né? Ele diz o seguinte: as almas do purgatório precisam de nós. Misericórdia, eu não consigo nem ajudar eu mesmo, eu vou ajudar as almas do purgatório, né? As almas do purgatório precisam de nós. Como podemos colaborar para a sua libertação e entrada no céu? É a chamada que está no site dele. Você joga isso no Google, você vai ver lá. Tá? Então, a gente colabora com a libertação das almas do purgatório por meio das indulgências. Ou seja, as nossas boas obras compram no linguajar popular. Tá? Não é o linguajar oficial da doutrina católica. Mas alcançam indulgências para as almas que estão no purgatório. Ficou claro? Vocês veem, então, que está tudo interligado. Da penitência surgem as obras de satisfação. Tá? Essas obras de satisfação alcançam indulgências que podem ser outorgadas a almas que estão no purgatório. Certo? Eles usam textos do Novo Testamento, irmãos, fraquíssimos para justificar o purgatório. Tá? E tem um texto no Velho Testamento que é dos apócrifos. Tá? Dos livros apócrifos. No momento de perguntas e respostas, a gente pode falar um pouquinho dos apócrifos. Que é de 2 Macabeus, Leandro, você sabe? 2 Macabeus, que é um cara chamado Judas, manda um dinheiro para Jerusalém para oferecer sacrifícios pelos mortos. Então, eles entendem que você pode fazer sacrifícios pelos mortos no purgatório. Tá? Só que o Pentateuco não fala de sacrifício pelo morto nenhuma vez. E a lei mosaica está estabelecida no Pentateuco. Então, Judas está mandando fazer alguma coisa ali no livro de Macabeus contra o Pentateuco. Isso é sério. Tá? Então, isso não tem base bíblica. Continuando, essa questão da indulgência é muito famosa no meio protestante por causa da controvérsia entre Lutero e Tetzel, né? João Tetzel, não sei se vocês já ouviram falar. Ali tem 2 fotinhas deles. O Tetzel, né? Ali do meu lado direito, né? no caso de vocês, do lado esquerdo, e o Lutero. Tá? Lutero é o segundo. Né? O que aconteceu? O Papa Leão X, ele coloca a oferta financeira para a construção da Basílica de São Pedro, no Vaticano, como uma forma de se conseguir indulgências. Certo? Uma oferta, porque uma das obras de satisfação da penitência é você dar oferta, dar esmolas. Então ele coloca assim, vamos colocar essa oferta aqui para construir a Basílica de São Pedro como uma forma de penitência. Esse conceito ele é abusado por alguns padres, tá? Realmente eles abusaram do conceito de poder contribuir financeiramente. Começaram a vender indulgência para tudo. Tá? Tudo que você quiser, você dá umas moedas aqui, a gente salva a alma do purgatório, a gente te dá perdão dos pecados, e começaram a vender. E um dos caras que foi um grande vendedor de indulgências foi esse João Tetzel. Tem até uma frase famosa dessa época, né? Que é a que está ali. Ó. Assim que a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório irá saltar. Ou seja, você dá a oferta, bate, né? Naquele momento, a indulgência já vai automaticamente, a alma do purgatório sai e vai para o céu. Não é muito diferente de alguns evangélicos hoje em dia que dizem que para você ser salvo, você tem que dar o dízimo. Né? Infelizmente. A gente vê que os erros são os mesmos, né? Não há nada novo debaixo do sol. Passa mais um para a gente. Chegamos na Eucaristia. Quero ver quanto tempo que eu tenho aqui, gente. Pelo amor de Deus, nossa. A Eucaristia, o tempo está passando até mais rápido, até nisso o inimigo está atuante. Brincadeira. Na Eucaristia, os católicos, né, apostólicos romanos, acreditam que no momento da consagração da hóstia pelo sacerdote, o pão vira o corpo de Cristo e o vinho vira o sangue de Cristo. Isso os católicos, os irmãos aqui que já foram católicos, já ouviram falar, né? Acho que todo mundo sabe, né? O nome disso é chamado de transubstanciação, ou seja, uma transformação na substância do pão e do vinho para o sangue e corpo de Cristo. E eles usam os textos dos evangelhos, quando Jesus pega o pão e fala, isso é meu corpo, quando Jesus pega o cálice e fala, isso é meu sangue, como justificativa. Depois a gente vai falar mais disso, mas essa é a justificativa, tá? Isso é meu corpo. Jesus fala em todos os evangelhos, tem uma passagem dele falando isso. E também Paulo relembra as palavras de Jesus em 1 Coríntios 11, quando ele fala, aquilo que eu recebi do Senhor, isso eu também vos ordenei. Na noite em que foi traído, o Senhor pegou o pão, né, e disse, isso é meu corpo. Pegou o cálice e disse, isso é meu sangue. A gente lê esse texto
todo o culto de Santa Ceia aqui, tá? Mas depois eu vou falar por que a gente entende que não é literal, não é o corpo e o sangue de Cristo realmente, é só o pão e o vinho, tá? Mas eles acreditam que há uma transformação real e que vira o corpo e o sangue de Cristo, certo? Só que esse conceito de Eucaristia está associado a outro conceito muito complicado, irmãos, que é o conceito da missa. Os católicos não vão à missa, como nós protestantes vamos ao culto, né? Eles vão à missa porque eles entendem que a missa é uma repetição do sacrifício de Cristo na cruz, ou um novo sacrifício. Então, por que é o corpo e o sangue de Cristo? Quando o sacerdote católico pega lá a hóstia e consagra ela, é como se Cristo tivesse sendo sacrificado novamente. Por isso que vira o corpo dele. Ele está ali, ele foi sacrificado. Aqui está o corpo dele, eu tenho a prova. Ele foi sacrificado, aqui está o sangue dele, eu tenho a prova, entendeu? Então as duas coisas andam juntas. A Eucaristia e a missa. Conseguem perceber? Tem até uma figura, se vocês jogarem no Google, vai aparecer que eu podia ter colocado ela aí. O corpo de Cristo, a hóstia, que está na mão do sacerdote, é Cristo na cruz, assim, ó. E aí o sangue que está descendo enche o cálice, que é como se Cristo estivesse sendo oferecido novamente, né? Certo? Uma afirmação oficial da Igreja Católica, do Concílio de Trento, que foi aquele concílio que eles fizeram depois da Reforma Protestante, para refutar a Reforma Protestante e estabelecer as doutrinas católicas, né? Diz o seguinte: neste sacrifício divino, o mesmo Cristo está contido e imolado de forma incruenta. O que é incruenta? É sem sangue, que agora o sacrifício é sem sangue. Tá? Que uma vez se ofereceu de forma sangrenta no altar da cruz. Esse sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Não é um sacrifício imaginário, é verdadeiramente propiciatório, ou seja, que tem poder para remir pecados, tem poder para propiciar pecados, para perdoar pecados. Se alguém disser que o sacrifício da missa é apenas um sacrifício de louvor ou ação de graças, ou seja, a gente está só louvando o sacrifício que já aconteceu. Ou que é uma mera comemoração do sacrifício consumado na cruz, a gente está só comemorando o sacrifício de Cristo. Não é isso que eles dizem. Para terminar, vamos ver. Vou ler aqui, tá, gente? E que não deve ser oferecido pelos vivos e mortos, pelos mortos, olha a ideia do purgatório. Sacrifício sendo oferecido por aqueles que já morreram. Seja anátema. Sabe o que é anátema? Maldito. Amaldiçoado seja. Qualquer um que falar que a missa não é o sacrifício de Cristo acontecendo de novo, é maldito aos olhos da Igreja Católica. Eu sou maldito. Muitos irmãos aqui também, aos olhos da Igreja Católica. Vendo como que eles não têm meio termo? Quando eles acusam, seja anátema, seja maldito. Vamos continuar. A resposta protestante é a seguinte: nós temos só 2 sacramentos, que algumas igrejas protestantes até preferem chamar de ordenanças, para desligar dessa ideia católica dos sacramentos. Tá? Quais seriam os sacramentos que nós temos? Sem ler lá, quem sabe responder? Batismo e a ceia. Tá? Por que a gente só tem 2? Qual a justificativa para isso? Pode ler os evangelhos, sem medo de errar. Foram os 2 únicos ritos ordenados por Jesus nos evangelhos. Jesus ordenou, como está ali, Mateus 28, 18. Chegando-lhe Jesus, falou-lhes dizendo: é dado todo o poder no céu e na terra, e de ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus ordenou a gente batizar as pessoas. A gente tem que batizar. Certo? O outro, Lucas 22, 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: esse é meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Ele ordenou, fazer isso em memória de mim. Ordenou a gente fazer a ceia, né? A comemoração da ceia, certo? Então Jesus ordenou. Jesus não ordenou a gente casar, então casamento não pode ser um sacramento. Jesus não ordenou a gente, deixa eu ver um outro exemplo aqui. Por exemplo, crisma, confirmação. Não tem ordenação de Jesus sobre isso. Tá? Não tem ordenação de Jesus sobre extrema unção, ungir os enfermos que estão perto da morte. Isso vai estar lá na carta de Tiago. Né? E ainda a gente entende de um jeito diferente. Então, as únicas 2 ordenanças de Jesus para a sua igreja é batismo e ceia do Senhor. Tá? Certo?
E outro, na nossa perspectiva, o batismo e a ceia do Senhor são sinais da graça que a gente já recebeu. A gente não batiza para receber a graça. A gente pensa assim, eu já sou salvo, eu creio no Senhor Jesus, eu quero fazer uma profissão de fé pública da fé que eu tenho. Então, o batismo ele é um sinal de algo que já aconteceu no seu coração. Aí você vai, batiza e declara aquilo publicamente. Né? Entenderam? Então não é quando você batiza que você recebe a graça. Você recebe a graça e depois batiza. Se os irmãos forem ler, em Gênesis, a Bíblia fala que Abraão foi salvo antes de se instituir a circuncisão. E a circuncisão é meio que um equivalente do batismo. Certo? Então, antes vem a salvação e depois a declaração pública. Né? Ainda, nós acreditamos que não tem graça automática nos sacramentos. Certo? A gente recebe a Santa Ceia, a gente recebe a presença de Cristo espiritualmente por meio da fé. Não é automático só você comer que você já recebeu. Tá bom? Então essa é a diferença. Mais um. Penitência. Primeiro ponto, os protestantes acreditam que Jesus levou toda a culpa, punição, dívida ou penalidade. Quando eu estava estudando isso, é até difícil refutar, porque eles dividem o pecado em culpa e penalidade. Só que você não vê isso no Novo Testamento. Né? Você vê Jesus levando tudo. Não dá para falar que Jesus levou só a culpa e ficou a penalidade. E um exemplo, olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Está vendo que tem que ser a culpa e a penalidade? Porque fala de castigo ali e fala de paz para a gente. Se for só a culpa, como que a gente vai ter paz? Complicado, né? Mais um ponto. Penitências não renovam a graça da justificação recebida no batismo. Porque se você acredita que você batizou, recebeu a graça, como os católicos acreditam, depois você tem que renovar essa graça por meio de penitências, você vai dizer que a renovação da graça se dá por obras. Porque a penitência acaba tendo que fazer as obras de satisfação. Então, suas obras participam do processo. Só que a Bíblia é taxativa em dizer, portanto, Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus. Perfeitamente da ideia de completo, total. Algo que é perfeito não pode ser melhorado. Então, as suas obras não contribuem. Não tem como você renovar algo que já é perfeito. Outro ponto, Romanos 10,16, Paulo fala assim, eu acho que eu falei que o escritor de Hebreus é Paulo, tá gente? Foi no impulso, não é não. Hebreus a gente não sabe quem é o escritor, mas Romanos é Paulo. Mas se é por graça, já não é pelas obras, certo? De outra maneira, a graça já não é graça. Se tiver um pouquinho de obra, a graça deixa de ser graça. Entenderam? Então, você não consegue renovar a graça por obras de penitência, porque senão você vai estar colocando uma gotinha de obra ali, e Paulo fala, se é por graça, já não é pelas obras. Certo? Está claro? Terceiro ponto, as indulgências, que é aquele tesouro de mérito, que é outorgado a alguém no purgatório ou na vida, né? Mas aquele tesouro de mérito composto por Cristo, pelos santos e por Maria, pelas obras de Cristo, dos santos e de Maria, elas também ofendem o mérito de Cristo. Por quê, gente? Pensa comigo. O mérito de Cristo é infinito. Infinito. Tem como contar o que é infinito? Tem como acrescentar alguma coisa ao que é infinito? Então, como que você vai acrescentar os méritos de Maria e dos mártires a algo que já é infinito? Entenderam? E aí vamos supor que alguém que está no purgatório recebe uma indulgência, recebe um pouquinho de mérito. De quem que está vindo esse mérito? É de Cristo, dos mártires ou de Maria? Tem como falar de quem que é? Não tem, porque está tudo misturado. Então isso ofende a suficiência, a completude dos méritos de Cristo. Calvino diz o seguinte nas Institutas: as indulgências, essa ideia de um tesouro de mérito que pode ser outorgado, ensinam que os homens lavam suas vestes no sangue dos mártires, porque o sangue do mártir está misturado com o sangue de Cristo. Então ofende o sangue de Cristo, a suficiência do sangue dele. Não precisa ter o mérito de Maria ou o mérito dos mártires. Só o mérito de Cristo é suficiente para a salvação, tá bom?
Sobre a Eucaristia. Os protestantes defendem, nós defendemos que a ceia ela é um memorial e que Cristo está presente espiritualmente, mas não fisicamente em corpo e sangue. O que a gente usa para defender? Eu vou pôr alguns argumentos bem rápidos, mas tem mais, tá? Primeiro, quando Paulo fala da ceia em 1 Coríntios 11, podem olhar lá. Eu olhei até em Bíblia Católica, igual o Leandro fez. Todas as vezes que ele fala de tomar e comer, ele não fala que é sangue e corpo, ele fala que é pão e cálice. Pode olhar lá, ele fala, comei do pão e bebei do cálice. Se Paulo sabia, se eventualmente, realmente tivesse uma transformação no corpo e sangue de Cristo, Paulo saberia disso, não saberia? Paulo falaria que o corpo e o sangue de Cristo seriam meros pão e cálice? Vocês entendem a lógica? Ele estaria ofendendo o corpo e o sangue de Cristo, se ele usasse a linguagem de pão e cálice para falar do corpo e sangue, entenderam? Então, se ele fala que é pão e cálice, é pão e cálice. Tá? Mais um ponto, vamos lá, o segundo. A transubstanciação, ela tem suas raízes no entendimento lógico aristotélico. Vou tentar explicar o que é isso. Nós rejeitamos esse entendimento. O entendimento é o seguinte, tem um milagre, quando o sacerdote consagra a hóstia, que o pão vira o corpo e o vinho vira o sangue, certo? Em substância, mas a aparência não muda. Então, o corpo de Cristo continua tendo a aparência de pão e o sangue de Cristo continua tendo a aparência de vinho. Essa é a lógica católica. Mas nós rejeitamos essa ideia. Se houvesse um milagre, ia transformar realmente. Né? Por quê? Fazer uma maquiagem, continuar com a mesma aparência e com outro significado. Tá bom? Então, é mais um argumento que a gente rejeita essa transformação. Mais um. Terceiro. Onde está o corpo de Cristo hoje? No céu. Em Atos 1, ele sobe aos céus. E não é mais o corpo que ele tinha antes, porque quando ele ressuscita é outro corpo. Tanto que tem gente que nem reconhece ele, né? É o corpo glorificado. Então, Cristo está no céu com o corpo glorificado, que é uma recompensa pela obra que ele recebeu, né? Da obra da cruz. É um dos méritos dele ter esse corpo glorificado, certo? Quando a gente fala que o pão está virando o corpo de Cristo, a gente está reduzindo novamente o corpo de Cristo que já está glorificado a um estado de humilhação. Porque você está falando, olha, aqui está o corpo de Cristo, que é o corpo dele antes dele morrer na cruz. Só que hoje ele não tem mais esse corpo, ele tem um corpo melhor no céu. Você está vendo que você está ofendendo o mérito de Cristo? Você está falando, olha, Cristo merece um corpo glorificado, mas aqui ele retorna àquele corpo anterior. Que não acontece, né, irmãos? Mais um ponto. O corpo de Cristo é humano? Todo mundo concorda? Jesus Cristo era homem, né? O corpo de Cristo era humano, certo? Tem como o corpo de um homem ser onipresente? Então, como que quando o sacerdote consagra a hóstia, 9 horas da manhã, não sei o horário, mas em todas as igrejas de Itajubá, o corpo de Cristo está presente, se ele não é onipresente? Não tem como. Mais um ponto. A linguagem figurada é excessivamente usada nos evangelhos. Jesus falou, eu sou a porta. Ele não estava falando que eu sou a porta realmente. Né? Ele estava falando que ele é o caminho que leva a gente até Deus. Quando ele falou, eu sou a luz do mundo, ele é uma lâmpada? Não, ele é a luz no sentido espiritual. Aí você fala, não, mas quando ele usa a linguagem figurada para falar do isto é meu corpo, ele está aplicando aos elementos, né? Mas tem outros momentos que ele fala em linguagem figurada fora dele mesmo. Por exemplo, quando ele fala que dá a Pedro as chaves do reino. Ele não pegou uma chave no bolso e deu para Pedro. Ele deu autoridade, né? Ou quando ele fala para Pedro e para os discípulos, vou fazer você pescador de homens. Não é que eles iam jogar lá o anzol, lá igual o irmão João lá, ia jogar lá em Três Maria, tirar um homem lá do reservatório, não é isso. É linguagem figurada. Isso é excessivamente utilizado, certo? Como foi o caso, no caso da Eucaristia, da instalação da ceia, tá bom? Passa mais um. A missa, nós protestantes rejeitamos a ideia de uma repetição do sacrifício de Cristo, certo? Com base em vários versículos. Apocalipse 1,18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo. Para todo o sempre. Então, Cristo não morre novamente. Ele não pode ser sacrificado novamente, porque ele mesmo fala que ele vive para todo sempre. Mais um versículo.
Ali está faltando o comecinho. Cristo entrou nos céus, não, porém, para se oferecer repetidas vezes. O que acontece na missa? Cristo é oferecido repetidas vezes. A semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo do Santo todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas. Uma vez por todas, ou seja, uma única vez, não tem mais nenhuma. Um Cristo se ofereceu de uma vez por todas na cruz. Não tem repetição desse sacrifício, como a missa diz que tem, né? E terceiro, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, quantos sacrifícios ali? Um único. Então não pode ser repetido. Está assentado à destra de Deus. Se os irmãos continuarem lendo, vai falar que ele está esperando até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Cristo não está sendo repetidamente oferecido, ele está sentado esperando. Sentado à destra de Deus, governando o universo ao lado do Pai. Amém? Parte 2, justificação. Deixa eu ver quanto tempo. Vamos continuar. Justificação e salvação. Irmãos, a pergunta mais importante que o homem pode fazer. O que eu devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta mais importante do homem. Né? Ou, o que eu devo fazer para ser justo aos olhos de Deus? Certo? Justificação e salvação são conceitos muito ligados. Por quê? Se você é justo aos olhos de Deus, você é salvo. Concorda? Então, se você tem a justificação, você tem a salvação. Beleza? Na perspectiva protestante, nós somos salvos pela graça. Então, não tem méritos em nós, não tem obras que a gente pode colaborar para a salvação. Então, nós cremos que nós somos declarados justos no momento em que nós cremos e confessamos Jesus como nosso Salvador. Deus bate o martelo lá no céu, justo, e te declara justo. Por quê? Porque justificação e salvação não é a mesma coisa. Você não precisa ser justo para ser salvo. Se você precisasse construir uma justiça própria, arrepender pra caramba e fazer um monte de boas obras, você não ia ser salvo pela graça, você ia ser salvo pelas suas obras. Então, no momento que você é salvo, você também tem que ser justo. Então, uma declaração no momento da sua conversão, Deus declara, você é justo. É uma declaração de Deus. Certo? Pode passar. Já na perspectiva católica, não é assim. Eles acreditam que, por causa desse sistema de sacramentos, eles acreditam que o pecado original foi removido no batismo, como a gente falou, mas que você tem que renovar a graça pelas penitências. Né? Ou seja, você vai construindo uma justiça a partir de obras, renovando a partir das penitências. E eles entendem que a justificação não é um ato que Deus declara você justo, mas que é um processo no qual Deus vai te dando graça para você ir obedecendo, participando dos sacramentos e construindo a sua justiça. Tá? Então vamos colocar as duas perspectivas lado a lado. Protestantes, Deus te declara justo no momento que você crê, porque não pode ser por obras. Católicos romanos, Deus te torna justo pelas suas obras, cooperando com suas obras por meio dos sacramentos. Deu para entender? Então vamos lá. Algumas citações oficiais da Igreja Católica. Esse John Hardon tem o selo de Vaticano, então uma obra reconhecida pela Igreja. A Igreja comunica os méritos da misericórdia de Cristo aos pecadores por meio da missa e dos sacramentos de todas as orações e boas obras. Então as obras participam do processo, estão vendo? Depois ali, Concílio de Trento, mais uma vez. Se alguém disser que os sacramentos da nova lei não são necessários para a salvação, e que sem eles, ou sem o desejo deles, o homem obtém de Deus somente pela fé a graça da justificação, seja anátema. Eles estão falando, se você fala que você pode ser justo sem os sacramentos, você é maldito. Mais uma vez, certo? Anátema, maldito. Guardem essa palavrinha. Pode passar. Então, eu gostaria de fazer uma defesa para mostrar para os irmãos por que nós protestantes cremos que a justificação é um ato único de Deus, é uma declaração de Deus, e não é um processo que você vai construindo a sua justiça, por meio da graça de Deus. Os católicos também creem que é a graça de Deus que te capacita a fazer boas obras, certo? Mas nós estamos tentando refutar aqui qualquer participação de obras humanas. Então tem que ser um
decreto único de Deus. Tá? Então, olha, Romanos 3:28. Muitas dessas citações são de Paulo escrevendo à igreja em Romanos, né? Escrevendo a Roma. Curioso, né? Exatamente Roma hoje que nega essas verdades. Né? Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Obras da lei, entendam, como todas as obras do Pentateuco. Ou seja, todas as obras que o Pentateuco manda você fazer. E os 10 mandamentos estão aonde? No Pentateuco, em Êxodo. Então, qualquer obra moral descrita no Pentateuco é uma obra da lei. Certo? Então, sem as obras da lei, sem nenhuma obra, você não precisa obedecer os 10 mandamentos, gente, para ser justificado. É isso que a gente está falando. Você não colabora com nada. Deus te decreta justo, te declara justo. É isso que Paulo está falando. Romanos 3:24. Sendo justificados, vamos ler aquela expressão juntos, ó. Gratuitamente pela graça. Ou seja, Paulo está sendo redundante. Ele não fala só que é pela graça, ele fala que é gratuitamente. Talvez se você lesse pela graça ficasse em dúvida. Ele fala, não, mas é gratuitamente, ele acrescenta. Tá? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Mais um, ó, Romanos 4:6 e 7. Assim também, Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Vamos ler aquela frase que está em negrito. Ó, Deus imputa a justiça sem as obras. Ou seja, Deus te declara justo sem as obras. Ele fala, você é justo. Por que ele faz isso, irmãos? Deus ele é um neurótico, um lunático, que fala que alguém pecador é justo? Não, por causa da justiça de Cristo. Cristo morreu por nós. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê o sacrifício do Filho dele. Ele fala, você é justo. Não em nós mesmos, mas em Cristo. Está dando para entender? Certo? E aí continua dizendo, ó, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Os irmãos, percebam, Paulo está usando uma citação de Davi lá do Salmo 32. Davi está falando de perdão. Ele fala, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Né? E Paulo está usando uma frase sobre perdão para falar de justiça. Então, o perdão não acontece na hora? Ó, eu te perdoo, não está perdoado? Né? Paulo está colocando o perdão lado a lado com a justificação. Então, se o perdão é automático, a justificação também tem que ser instantânea, entenderam? Além disso, o termo grego, né, para falar imputar é logizomai. Né? O melhor sentido dele seria colocar na conta, considerar. Né? Deus colocando a justiça de Cristo na sua conta. Ou seja, Deus considerando você justo por causa de Cristo. Mais um. Olha lá, aí talvez você ainda está em dúvida. E Paulo é mais explícito. Mas aquele que não trabalha, você não precisa fazer nada. Nada. Talvez você, protestante aqui hoje, ainda tenha dúvidas disso. Você não precisa fazer nada. Não trabalha, nada. Mas crê naquele que justifica o ímpio. Ele usa a palavra ímpio, irmãos. Deus justifica o ímpio. Não é quem está colaborando com os sacramentos, não. É o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4:5. 2 Coríntios 15, 5, 19 a 21. Calvino considerava essa a principal passagem sobre imputação de justiça na Bíblia. Diz o seguinte, olha. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. O que vocês entendem não imputando o pecado? Não é que Deus não estava colocando o pecado na sua conta? Não é isso? Então, se imputar é não colocar na conta quando fala de pecado, tem que ser não colocar na conta quando fala de justiça. Então, a linguagem toda de Paulo é de imputação, é de colocar a justiça de Cristo na nossa conta. E ele continua, aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que neles fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não cometeu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Como que Deus fez Jesus pecado? Colocando os nossos pecados na conta de Jesus na cruz.
Esse é o mesmo princípio pelo qual ele pega a justiça de Jesus e coloca na nossa conta sem obra nenhuma, sem nenhuma obediência humana. E ele continua, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Está claro, irmãos? Eu acho um termo um pouco difícil de explicar. Mas toda a linguagem de Paulo é de imputar, de colocar na conta, sem obras, pela graça. Então não pode ter participação do homem. Ou seja, você é declarado justo pela graça, sem nada que você faça. Você pode se achegar ao trono de Deus, ele não vai lançar raios e trovões de ira contra você. Ele vai ver um justo chegando, mesmo que você ainda seja pecador. Amém? Passar essa, vai, pode pular aí, senão eu não vou conseguir cumprir no tempo. Só um exemplo ali, né? Tem alguns exemplos de pessoas que quiseram ser salvas no Novo Testamento, né? Por exemplo, o carcereiro chega e fala para Paulo e Silas: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Repare que Paulo não fala para ele nada de sacramento, de penitência, de nada. Olha o que Paulo fala. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê, tenha fé. Crê que Jesus morreu por você. Está vendo? E é legal que ele fala, responderam-lhe, né? Ou seja, Paulo e Silas falando juntos, concordavam nesse assunto. O outro, olha, o ladrão na cruz, nem precisa ler, né, gente? O ladrão na cruz não fez obra nenhuma, né? Ele foi salvo, né? Só por pedir a misericórdia de Jesus, né? Todo mundo sabe, né? E fala que ele ainda hoje estarás comigo no paraíso, não no purgatório, né? Porque o ladrão na cruz, se fosse eu, mandava ele fazer um estágio no purgatório lá, um tempão, para expurgar os pecados. Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Tá? Aí você vai falar, os protestantes então rejeitam o lugar das boas obras? Não. As boas obras são importantíssimas. Elas só não fazem parte da nossa salvação. Um exemplo bom, passa aí para mim. As boas obras são o fruto e não a raiz. Você não é salvo por causa das suas boas obras. A raiz é a fé e a graça, né? Mas o fruto da árvore é a boa obra. Então, todos os que foram salvos, que têm essa raiz, que é a graça, eles têm que ter o fruto, que são as boas obras. Então, se alguém vive no pecado de modo indolente, e não está nem aí para nada e fala que foi salvo pela graça, é mentira. Por quê? Cadê o fruto? Tem que dar fruto. Certo, irmãos? Tem várias passagens sobre isso. Efésios 2:8 é a passagem clássica da salvação pela graça, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é Efésios 2:8. Logo no versículo 10, Paulo fala o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Paulo reconhece a importância das boas obras. Nós fomos criados em Cristo Jesus quando nascemos de novo para elas. Mas elas não são a raiz da nossa salvação, tá? Elas são um fruto, tá bom? Pessoal, falta só mais 2 slides, a gente já termina. Esse foi um livro que me ajudou muito, porque um dos argumentos dos católicos romanos é que esse entendimento da justificação e da salvação é um entendimento novo, que não tem raiz na história, que começou com Lutero, que Lutero inventou da cabeça dele. Esse livro vai mostrar que muitos autores anteriores a Lutero já tinham esse entendimento da salvação pela graça e da justificação pela graça. Muitos pais da igreja, inclusive. Tá? Esse livro é repleto de situações. Acontece que os pais da igreja, eles eram confusos, às vezes eles se contradiziam, eles não tinham um entendimento muito claro, né? Então, a gente não pode tomar eles como fonte infalível da revelação. A única fonte infalível é a Bíblia. Eles falaram muitas coisas boas e muitas coisas erradas. A gente julga pela Bíblia o que é certo e o que é errado. Tá? Mas eu queria só a terceira citação aqui, que eu acho que é uma pancada. Clemente de Roma, bispo da igreja de Roma, segundo a perspectiva católica, um dos papas. Olha o que ele fala. É o papa falando. Vamos supor que ele está falando no seu exercício ex cátedra, né? Segundo a perspectiva católica. Nós, que por sua vontade fomos chamados em Cristo Jesus, não somos feitos justos por nós mesmos, ou por nossa sabedoria, ou entendimento, ou piedade, ou pelas obras que praticamos, em santidade de coração. Olha lá, não fomos feitos justos por nós mesmos, nem por nada que a gente faça, mas pela fé. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém.
É um bispo de Roma falando. Será que ele é sucessor de Pedro, segundo a perspectiva católica, ou não? Se for, sigam o bispo de Roma, né? Certo? Mais uma. Irmãos, para concluir, os protestantes acreditam nos 5 solas, tá? Aí já deu 50 minutos. Mas agora é um minutinho. Os protestantes acreditam nos 5 solas. Vamos lá. Todo mundo sabe, eu acho. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura e sola deo gloria. O que é o sola? É uma palavra do latim que significa somente. Então, os protestantes acreditam que nós somos salvos somente pela graça, somente por meio da fé, fé só em Cristo, Cristo somente como revelado pelas Escrituras, para que no fim de todo esse processo, a Deus seja toda a glória. Que não fique nem um pouquinho de glória para a gente. Os católicos creem mais ou menos nas mesmas coisas, mas sem os solas. Eles tiram o somente. Então eles vão acreditar, primeiro, obras mais graça para a salvação. Então não é sola gratia. Segundo, tradição e magistério mais escrituras. Então não é sola escritura, é tradição, magistério e escrituras. Terceiro, a igreja, a intercessão de Maria e dos santos. A gente viu aqui, o Leandro falou, autores católicos canonizados, falando que Maria é a âncora da salvação. Então a igreja, a intercessão de Maria e dos santos, purgatório, missas, sistemas sacerdotais e fé para a salvação, né? Além de Cristo, eles têm Maria como intercessora, redentora e rainha. Isso foi promulgado agora em 1950, 1960. Eles acreditam que Maria é a rainha dos céus, dogma oficial da Igreja Católica. Fico pensando, né? Cristo é o rei, Maria é a rainha. Às vezes não são marido e mulher, né? Estranho, né? Por último, tudo isso resulta em um sistema de salvação no qual a glória não é dada unicamente a Deus. O homem tem parcela na salvação. Então, a glória de Deus, a glória de Cristo é lesada. Para terminar, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Toda a glória a Cristo e a Deus. Nada de glória para nós. Isso aí, irmãos. Acho que tem uma citação. Essa é uma citação de um cara que ele é um católico que se converteu ao protestantismo. Chama Onze Campbell, eu acho a pronúncia. E ele se converteu estudando. Ele começou a estudar, começou a ver que não era bem ali, foi ler os pais da igreja, viu que não era bem aquilo que a igreja dizia, começou a ficar em conflito consigo mesmo. Depois de um longo processo, ele se converteu ao protestantismo. E ele fala, né, que quando ele descobriu, né, a justiça de Cristo, é muito lindo, ele fala no meio da citação ali, chorei e dei louvor a Deus. E no fim ele diz uma coisa que eu achei muito linda. Eu tinha finalmente descoberto o verdadeiro fundamento e poder do protestantismo. O meu amado é meu e eu sou do meu amado. Irmãos, isso é ser protestante. Eu sou do meu amado e ele é meu, não por nada que eu faça, mas unicamente pela graça dele. Amém? Irmãos, eu passei 3 minutos, perdão.